Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a quem está nos ouvindo. Estamos dando início a mais um episódio do Motor e Mentor, nosso 21º episódio. Hoje com uma convidada com uma super bagagem, tanto no Brasil quanto uma carreira internacional muito bem solidificada. E com uma grande novidade, a primeira convidada da indústria de suprimentos, da cadeia de suprimentos da indústria automobilística. A Eliane Tavares vai contar aqui para nós um pouquinho da carreira dela, que foi muito sólida no Grupo Faurecia como um todo, vai contar todas as experiências que ela teve, não só no Brasil, mas as experiências internacionais também. E não só as boas experiências, né, Eliane, mas os desafios também. Claro. E ela vai contar um pouquinho para nós aqui. A Eliane, que é técnica em eletromecânica, minha companheira de profissão, também sou técnica em eletromecânica, né, antes da muito engenharia. Orgulho, sou muito orgulhosa, faria de novo. E não é nem elétrica e nem mecânica, é eletromecânica. Ela também é administradora, pós-graduada em engenharia de produção, tem uma carreira bem bacana. Então, Eliane, muito obrigado. Vamos agradecer a Valéria por ter feito a ponte também, né? Então, exato. Seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e o microfone é teu. Bom, obrigada. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando que os ouvintes vão ver esse podcast, mas obrigado a vocês, obrigado ao grupo Motor e Mentor e espero que a gente traga aqui, seja um contributivo para quem está nos escutando, que possa fazer a diferença, principalmente que possa fazer a diferença na vida de quem vai escutar. Alguma coisinha, alguma parte dessas histórias aí sempre fazem diferença, sempre tocam um pouquinho. Ah, com certeza. Eu que já tive a oportunidade, né, de estar no meio da indústria e, ó, pessoal, gravação é isso aqui, ó, escutem o barulho da sirene conosco aqui, ó, passando uma ambulância na rua. Mas vocês não estão vendo, mas eu estou vendo uma paisagem maravilhosa da cidade, que eu não conhecia. É, uma vista bem legal aqui de cima. Então, eu que tive a oportunidade, né, de transitar também pela indústria, sei da carreira de muitos executivos aí, e muitos deles foram inspiradores e contribuem até hoje para minha carreira. Então, tenho certeza que você também irá contribuir para a carreira de outros profissionais. Em alguns outros bate-papos que eu tive aí, também tive um retorno bem positivo, assim, das pessoas. Eu nem imaginava que você tivesse passado por isso e tal. Então, vou tentar fazer um resumão aqui, porque em 40, 50 minutos de bate-papo é nada, vou te falar assim, é nada. Eu brinquei agora quando eu saí da Faurecia, mas estou falando sério, é um projeto que eu quero aí para os próximos anos, que é escrever um livro, porque é muita história, são muitas histórias em qualquer parte da minha vida, eu acho que tem bastante coisa para contar. Mas eu acho que diferentemente das outras vezes, que eu só falei mais da Faurecia em si, porque onde fiquei 23 anos, quase 23 anos, né, deu 22,5, vamos lá, e esqueço de mencionar toda a base, né, todo o início lá, da onde que surgiu toda esse querer trabalhar na indústria automotiva. Então, primeiramente, né, como ele já falou, meu nome é Eliane Tavares, sou a quarta filha de um casal maravilhoso, né, que são meus pais, óbvio, de uma turma de 6, né, então somos 6 irmãos, sendo eu a primeira mulher, depois tiveram mais 2. Então, como disse a Valéria no podcast dela, a gente já desde cedo tem que saber se virar, né? Saber se posicionar, se não perde a vez na casa que só tinha homens, né? Tem que ser de igual para igual, né? Tem que ser de igual para igual. E uma parte que é bem engraçada, antes de eu entrar na parte profissional, é que eu sou ovelha negra. Para o meu pai, eu sempre fui ovelha negra, porque tudo que ele não queria, eu fazia. Era jogar bola, era casar, trabalhar. Então, assim, foram muitas quebras de barreiras desde cedo, desde sempre, né? Uhum. E para estudar, quando eu passei na escola técnica, que era muito disputado, como é um vestibular, né? Se você você fez numa outra escola, mas a escola técnica é o Cefet, né? O antigo Cefet, que antes não tinha Cefet, depois virou Cefet, agora é o UFPEL, né? Que eu fiz em Pelotas, né? Uhum. Aqui eu não sei como é que ela se chama, o FTPR, aqui né? Aqui é UT.
UT. O TFPR, Agora é a UTF, tecnológica. agora é tecnológica. Uhum. Então, na época, era muito, a gente fala, disputadas as vagas, e eu consegui passar já de primeira, já fazendo a 8ª série junto com o 2º grau, que tinha esse gancho. E isso para o meu pai foi um horror. O que você vai fazer na escola técnica? Só tem homens lá, e realmente, a grande maioria eram homens, assim como é na Universidade Federal, né? Uhum. De mecânica ou qualquer engenharia. E jogar bola, fui jogadora de basquete, não fui profissional porque meu pai não autorizou, teria que ter o aval. o aval, né? Senão fui convidada no estado para jogar pelo estado. Hoje eu vi que eu sou baixinha. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê que isso não é nada, isso é uma tampa. Então fiz bem a escolha, porque eu gostava muito. E também me casei muito cedo, me casei com 18 anos, e isso também. Então, assim, tudo. E também me separei, né? Então, para o meu pai, tudo foi. Era uma. Contra os padrões. Contra os padrões e contra o que ele imaginava que ele, como eu comentei aqui com vocês antes na prévia, que eu era para ser a princesinha e nasceu a Fiona, né? Então, vamos lá. Então, um ponto que eu normalmente esqueço de comentar, ou não comento, mas que foi base assim, para toda a construção desse profissional, que eu hoje me intitulo uma executiva do mercado automotivo, foi o meu primeiro estágio. Né, que a gente esquece, né, dos primeiros estágios da gente. Então, no primeiro estágio, que eu já fiquei contratada na empresa, numa empresa pequena na minha cidade, porque Pelotas é uma cidade muito pequena, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu acho que é a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul, mas é pequena. 3ª ou 4ª, acho que é a 4ª agora. Já perdeu para Cachoeirinha também. E dentro desse estágio, eu fiquei como técnica, eu era técnica de automação. Então, eu já fiquei trabalhando ali. Então, ali eu comecei a pegar um pouco da autonomia, né, que jovens com 18 anos normalmente não têm. Né? Então, com 18 anos, eu mal tinha tirado a carteira, eu já ia para o interior das lavouras, né, como você fala, para instalar um controlador de secagem de fumo. Então, ali foi, assim, eu acho que foi o ponto inicial de, se eu posso fazer isso, onde mulheres não faziam isso, já de fora, eu chegava em cada lugar lá, mas quem que é essa mulher? O que essa mulher vai fazer aqui? Quando eles me viam subindo no endereço errado. Nas torres lá de 7 metros de altura, eu disse, poxa, mas essa mulher é forte. E era uma menina, né? Na verdade, não era nem uma mulher, era uma menina, né? Tinha 18 para 19. Então, eu fiquei nesse estágio aí de 91 a 92, estágio e trabalho de 91 a 92. Aí eu queria fazer a faculdade, fui fazer mecânica, né? Na verdade, engenharia agrícola, né? Que está muito linkada à mecânica no Rio Grande do Sul. Consegui passar também. Cursei 2 anos e aí, nesse meio tempo, teve várias coisas que aconteceram, mas, enfim, tive que desistir. E, nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer parte de uma sociedade, de uma empresa de móveis de escritórios, de montagem de móveis de escritórios. Isso também foi crucial para que eu tivesse a dor do dono, né? Tem uma frase que a gente falava muito na Florescia no passado, era tenha a dor de dono, né? Que é sentir o dinheiro que você gasta, de fazer o uso real dos bens que você tem e dos ativos, né? De uma forma coerente. Inteligente. Eu sinto bastante essa dor aqui. Porque não é nem só inteligente, né? Porque às vezes você faz um gasto que não é inteligente, mas não tem uma coerência, né? E isso acontece muito na indústria. Mesmo em cargos executivos, muitas pessoas não têm a dor do dono. Eles estão ali, estão empregados. No final do mês está lá o dinheiro certo, um salário certo. Todas as grandes empresas trabalham com bônus e remuneração, mas muitos deles não se preocupam com isso. Se preocupam em estar ali, enfim. Né? Então, aí, essa parte de ter a minha própria empresa, isso fez com que eu criasse essa identidade de dono e criasse a maturidade para lidar com o dinheiro dos outros, com o dinheiro de pagar funcionário, às vezes você não ter caixa para pagar o funcionário, né? Você tinha que
tinha que vender primeiro, então, de trabalhar, de trabalhar com pouco recurso que se tinha. Então, isso foram 5 anos. E aí, sim, aí depois que eu fechei a empresa, porque realmente a gente vendeu, eu posso dizer que fomos um sucesso, né? Porque na época a gente foi convidado para entrevistas também na cidade, que era Gente que Faz, era um programinha que tinha na RBS. Mas vendemos e nós não éramos competitivos. Entendi. Então meu sonho, quando eu fiz a escola técnica, eu queria ir para a automotiva. Por quê? Não me pergunte, não sei. Mas eu tinha um sonho, eu me via dentro da automotiva, eu me via com aqueles robôs. E eu disse, mas como isso nunca vai se realizar? Porque eu estava cada vez mais fora, né? Aí veio o advento da separação e eu vou mudar de cidade. Ainda já era jovem, 25 anos, né? Curitiba. É para lá que eu vou. Quem conhecia em Curitiba? Nada, nem ninguém. Eu vim com uma mala, com o endereço de uma... Eu não vou dizer que é uma pousada, porque não é uma casa em que a senhora alugava um quarto, uma senhora que vivia com a filha, ela alugava o quarto, porque era uma forma de ter uma renda a mais. E ali eu fiquei 2 para 3 anos nessa casa. Mas eu não fui diretamente para a Florecia. Eu peguei um outro emprego em função de trabalhar com móveis, eu peguei durante um ano um outro trabalho, também trabalhando com móveis. Aí sim, acho que nessa mistura de envio de currículos para tudo que é lado, logo que eu cheguei, em alguma desse momento, aí, o meu currículo foi bater na Florecia. E eles me chamaram. Inclusive, coincidentemente, a entrevista foi no hotel aqui na frente. Sim, a dinâmica, né? A dinâmica. E foi muito engraçada essa entrevista, porque ela já estava definida. Tinham 2 vagas e elas já estavam definidas para quem ia. As 2 pessoas já estavam lá. Então, era meio que um proforme, vamos falar assim. E o diretor, que também estava participando da entrevista, gostou muito. E eu estava realmente muito relaxada, porque eu já estava trabalhando, estava tranquila. Não tinha aquela pressão, não tinha aquela pressão do emprego. E foi aí que começou. Quando eles me convidaram para ir para conhecer a fábrica, era em 4 Barras, eu nunca tinha escutado falar em 4 Barras. Né? Porque a cidade estava, naquele momento de expansão, tinha Audi, eu sempre me via na Audi. A Renault estava começando também. A Renault, se não me engano, ela começou em 99, 98. 98, 99. Então, a Renault não se ouvia falar muito, mas a Audi e a Volkswagen já estavam consolidadas. Tá bem. Aí eu disse assim, olha, hoje eu não posso, amanhã. Não fui no outro dia lá, sozinho. Entrei na área da fabricação, que o pessoal do RH, não, vamos conhecer ali e tal. E, para mim, foi como se eu estivesse vivendo aquele sonho. Eu me vi no sonho, assim, aqueles robôs soldando peça. E, nossa, era isso que eu queria. E eu entrei e pensei assim, nossa, essa fábrica é tão organizada. Disney. Não, e é tão organizado que eles vão me mandar para a rua em 3 meses. Mas eu vou aceitar. E aceitei e fiquei excelentes anos. Eu posso dizer que tudo que eu aprendi de automotiva, tudo que eu aprendi de ferramentas que a automotiva usa, que não vale a pena a gente ficar falando nomes aqui, de Kaizen, Problem Solving, eu acho que não é esse o objetivo, mas tudo eu aprendi com eles lá. Eu aprimorei muitas coisas do que eu já tinha, mas o grande aprendizado veio da Florecia, que foram lá os 23 anos. Então, eu entrei como team leader, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Team leader, o que era? Era como um carregado de produção, mas o nome era bonitinho, pomposo. Eu estava achando ótimo, né? Na época, assim, era o dobro do salário que eu tinha antes. Eu já não sabia o que fazer com o salário que eu tinha antes. Que assim, quando sozinho, não tinha filho, não tinha nada, então não precisava muito, né? Pensar em comprar carro, casa... Não tinha muitas. Eu queria trabalhar, eu só queria trabalhar. Eu tinha um foco muito grande. Eu não sei, acho que isso vem muito dessa relação familiar, né? Que meu pai não queria. Ele achava que mulher tinha que ficar dentro de casa, tinha que ser costureira. E essa é uma parte engraçada da história. Meu pai sempre quis que eu fosse costureira, porque minha mãe era costureira, né? Costureira de mão cheia, de passagem. Foi sendo uma fábrica de banco. Foi sendo uma fábrica de banco que eu era líder das costureiras. E isso me pegou assim, não, eu não vou aceitar, porque eu queria o metal, eu queria o robô. Né?
eu botei dizer pro meu pai que eu sou líder das costureiras. Ele vai se rachar de mim, né? Aí, mas levei um tempo para dizer para ele que eu era líder. Eu falei que peguei na hora automotiva. Levei um tempo para dizer, não, eu sou líder das costureiras. Agradou gregos e troianos nessa daí. E que foi, assim, impressionante. Foram 4 anos, 5 anos até eu engravidar, que depois logo eu casei e engravidei. Tenho meu filho, eu não comentei no início. Tenho um filho de 18 anos. Sobreviveu. Eu não queria engravidar, não queria ter filhos. Eu achava que eu não podia ser mãe, que eu ia matar uma criança. Porque eu sou muito elétrica, é muita energia, né? E aí eu disse, vou matar uma criança, vou dar banho, mas sobreviveu. Então, meninas... Quem quer ter filho, mesmo trabalhando na automotiva, dá para ter filho. E então, aí logo que eu voltei da maternidade, eles me convidaram para ir para a área do metal. Também eu acho que fui a segunda mulher na área do metal, que não tinha. Né? A Faurecia, ela é uma empresa a nível mundial, que ela está sempre em segundo, terceiro no supplier parking, né, mundialmente falando. Então, é uma empresa muito forte, é uma empresa muito representativa. E mulheres eram muito poucas naquela época, né? Tinha algumas, mas eram muito poucas. E aí eu comecei a ver que queria um pouco mais. Aí só ser supervisora já não me... Logo depois do team leader, acho que como team leader eu fiquei 6 meses, nem isso, e já me contrataram como supervisora. Aí eu fui para uma outra planta, que era a planta de São José, que era mais próximo da minha casa. Aí, ali eu já fiquei em outras áreas, era outra tecnologia, parte de plásticos, né? Parte de acabamentos, que você tem que ter um conhecimento mais técnico, né? Sim. E ali eu fui gerente de produção, gerente de logística, até chegar a plant manager, que na verdade não foi nessa planta, minha primeira a posição de plant manager foi em Resende, que foi um outro grande desafio que eu tive. Então, meu filho já estava com 7 para 8 anos. Me convidaram para lançar a planta de Resende, que ela atendia tanto a PSA quanto a Nissan. E foi lá, eu cheguei com a primeira máquina. Da parte de interiores, estava lá o prédio, já estava construído. Eu cheguei no dia que estava chegando uma máquina lá. Então, assim, começamos do zero. Foi uma grande experiência também. É mais um podcast para falar só dessa experiência. Show. E logo depois disso, eu sofri um acidente. Eu quebrei minha perna lá numa festa de final de ano. E, bom, não tinha como... Então, foram 2 anos, indo e vindo, porque o meu filho ficou 1 ano lá, depois acabou voltando para ficar com o meu marido, que é outra... grande parte desse Lego aí, o meu marido, porque sem ele nada, não teria feito 30% do que eu fiz, sempre me apoiou, sempre me deu respaldo, sempre foi a mãe porque quando você assume esse papel de entrar para a indústria automotiva na área de manufatura, porque você vê muitas mulheres na qualidade, no RH, às vezes em projeto, ainda são poucas, mas já tem mais. Mas, como líder de manufatura, na produção, puxando uma produção, não são muitas. Tá? Hoje tem mais, mas não são muitas. E aí eu pergunto... Aí todo mundo, mas por que não dão uma oportunidade? Eu acho que não. Eu falo isso muito claramente. Eu acho que são poucas as mulheres que abdicam da sua vida para viver essa vida mais masculina, porque não deixa de ser, não tem outro parâmetro como referenciar, né? Porque você tem que se dedicar, se você tem que passar 24 horas ou 48 horas dentro de uma fábrica, porque uma máquina está quebrada e o teu cliente não pode parar, você vai fazer, você tem que fazer. Quantas mulheres hoje, de verdade, se sujeitariam a isso? Né? E é o que os homens fazem. Tá? Então, a gente fica muito nessa disputa de guerra por espaço. Eu acho que o espaço está aí, e todas as mulheres que eu conheço que têm esse perfil, como você já trouxe aqui algumas, a gente já falou da Valéria, falou da Andréia, tem outras tantas aí maravilhosas, mas elas também
tiveram que largar um pouco da sua vida, do mundo Alice, né? Porque existe, infelizmente, para a vida real, que é puxar, arregaçar as mangas e ficar. Teve um episódio... EPI e bora, né? EPI, bom, não é uma coisa que você tenha que pensar, eu tenho que fazer isso. Sim, você tem que fazer. Você se propôs aquilo, você quis aquilo. E hoje eu vejo, não só aqui, nos Estados Unidos também, é muito raro você encontrar perfis como esse, em mulheres. Tá? O que é ruim, eu não estou dizendo que está certo, pode ser que tenha outras formas de você gerenciar, de você administrar uma produção de uma forma mais soft. Desconheço. Desconheço como Tier 1, né, que nós éramos Tier 1. Você não pode parar. Tua meta é não parar cliente. Você não pode parar cliente. Eu nunca parei cliente no Brasil. Isso eu tenho orgulho para dizer. Orgulho de dizer. Enquanto plant manager, nunca, porque eu digo assim, a responsabilidade maior está na quem conduz a fábrica, né? Não é no peão lá que parou a fábrica. Eu nunca parei cliente, mas foram muitas noites para isso não acontecer, vamos falar assim. E aprendi com pessoas que me ensinaram os valores do que é uma cadeia produtiva. Como que você... O que é o impacto, que não é só o financeiro, tem impacto da imagem, tem impacto da sociedade. Você não pode. Então, assim, entrei... O foco era não pode parar, não pode parar, não pode parar. E dentro desse não pode parar, você tem a qualidade, você tem as pessoas, que é o teu principal ativo. Você não pode matar as pessoas, você tem que contar com elas não só para aqueles dias da crise, mas todas as outras crises que virão, e elas virão. Então, assim, é um processo, é uma tríade muito tênue entre uma e outra, entre você administrar a gestão do dinheiro, dos recursos, seja o recurso financeiro, seja o recurso de pessoas e o recurso de qualidade que você tem que manter ali com o teu cliente, porque se você perder a confiança do teu cliente, você perdeu tudo. Então, apesar... E clientes significativos de faturamento, né? Por exemplo, todas as plantas que eu conduzi ou que eu estive gerenciando à frente, todas elas tinham um ou mais, no máximo 2 clientes que representava o faturamento geral. Então, significativo assim, de 80% a 9%. E nos Estados Unidos, nós tínhamos um cliente que ele significava 72% do faturamento. Então, qualquer reclamação desse cliente, perder o business ali, perder o negócio, era uma coisa impensável. Não se pensava nisso. Bom, então, com muito orgulho, eu consegui a posição de plant manager primeira, e eu me orgulho muito disso, né? Eu digo assim, a que teve anterior a mim era francesa, então eu não conto. Ela não conta. Os franceses sempre vêm com umas estrelinhas a mais. Mas eu saí da posição de team leader, que é um carregado, até a posição de plant manager. E foi um caminho assim que eu considero assim muito bonito, porque assim eu nunca fiquei mais de 2 anos na mesma posição. Eu sempre estava em áreas diferentes, aprendendo muito, e eu falo com muito orgulho que todas as áreas que eu trabalhei eu deixei melhor. Não saí nenhuma devendo. Pelo menos assim me passaram. Né? E sempre foi crescendo, sempre um pouquinho mais. Não, agora vamos dar mais um biscoitinho, mais um. A única coisa que eu acho que nesse período, assim, se eu comparasse a carreira dos homens que existiam na época com a minha, né, a minha foi mais demorada. Alguma coisa eu acho que está relacionado, sim, a esse credo, ou esse desenvolvimento da mulher nessa área, né? Puxa, mas ela é mãe, tem filho, será que ela vai aceitar? Eu via sempre quando vinham me oferecer uma posição de mais desafio, tudo bem para você, é sua família, e eu sempre fui muito sem a família, né? Porque eu pensava assim, não, vou levar eles para tal cidade, para tal país, sem saber se eu vou me dar bem, se aquilo vai ser... Não é justo mudar a vida inteira. Então, aí de novo vem um alicerce, que era o meu marido, que é o meu marido, né? De ficar, não, vai, a gente segura as pontas aqui, sempre foi muito assim. Só os Estados Unidos que o meu filho foi junto, mas mesmo assim,
6 meses antes eu fui sozinha. Preparar o terreno, né? Prepara o terreno para ter certeza de ser isso, né? Porque às Sim. vezes pode não ser, às vezes você tem grandes sonhos, mas os sonhos, lá, quando se tornam realidade, você vê que ele está muito aquém do que você sonhava. E voltando aos sonhos, que eu falei, então tinha 2 grandes sonhos. Um era viajar ao mundo, trabalhar no automotivo, e o 2 era viajar ao mundo, né? Já vamos chegar no viajar ao mundo. E então, em 2016, eu estava realmente meio chateada. Achei, putz, tá, eu cheguei a ser plant manager, e agora? Tem uma música do Raul Seixas que eu faço, já foi tão fácil conseguir, eu me pergunto, que mais? Que mais, né? Então, eu queria algo mais, queria um desafio. Não estava satisfatoriamente desafiada, vamos falar assim, porque a planta estava estabilizada, tinha um excelente... nessa época, a Renault era uma dos nossos maiores, se não era o maior, Renault, Peugeot, eram os maiores clientes, e estava muito dominado, muito sob controle. Processo bem estabilizado. Estava estabilizado. Tinha muita coisa ainda para melhorar, mas assim, não tinha aquele desafio, não tinha crise, estava controlado, budget sendo atingido, então as coisas estavam normatizadas, vamos falar assim. E eu sempre quis essa oportunidade de sair para fora. Eu queria ir preferencialmente para os Estados Unidos, porque eu tinha um defeito, acho que essa palavra não é defeito, uma dificuldade muito grande com o inglês. Mesmo fazendo aulas direto. Não adianta. Então, depois de um certo tempo, se não você aprendeu inglês, só indo para lá mesmo para entrar na fogueira e não tem outra forma. Esse é o que eu acredito. E a Faricia, não, então a gente precisa de você aqui. Sempre quando tinha uma oportunidade que eu tentava me inscrever, não dava. Não, a gente precisa de você, não é o momento. E uma coisa que fica uma dica aí para todos os executivos, uma mulher, quando ela faz barulho, acho que eu já escutei isso em algum lugar, mas é uma frase minha. Se ela está fazendo barulho, se ela está pedindo movimentação, escute. Mulheres executivas são assim, todas que eu conheço. Ela faz barulho porque ela quer ficar. A hora que ela ficar quieta é porque ela vai sair. E é mais ou menos o que aconteceu comigo. Não tive oportunidade. Apareceu, né? Sempre tem aquelas outras oportunidades que aparecem no momento que você está já pensando em sair, e apareceu uma oportunidade na Magna, que também é fornecedora da Renault, como General Manager, uma oportunidade interessantíssima, né? E, enfim, eu não pensei foram 6 meses de negociação, e quando eu bati o martelo, e aí aí vem a parte que eu acho que, assim, que a gente tem que cuidar mais do nosso capital humano. Quando eu tive essa oportunidade, eu pensei, mas você não quer nem negociar? Eu digo, não. Eu quis negociar durante anos. Anos, não foram meses negociando, foram anos pedindo a oportunidade fora. E essa oportunidade nunca veio. E quando veio, foi assim, para fazer o contraponto. Eu digo, não, agora eu vou viver. E fui para a Magna, não me arrependo. Vi muitas coisas que gostei, muitas que não gostei. Aprendi muito. Principalmente porque sempre quando você sai de uma empresa, eu já estava 16 anos na Faurecia, então assim, foi uma decisão muito difícil. Todo mundo falou, você é louca, você sair 16 anos de uma empresa. Não tive nenhum receio. Nessa ida para a Magna, as coisas não foram muito bem como eu imaginei, que é aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes você tem um sonho, você vê que aquilo ele se materializa de uma forma diferente. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, mas eu não estava preparada para aquilo ali. Eu acho que essa era a realidade. Não me sentia, porque eu preciso de autonomia. Se não me dão autonomia, eu já tenho dificuldade de trabalhar, eu tenho dificuldade de render, e isso eu senti muito lá. Eu tinha pouca autonomia, estava enfrentando um momento muito difícil, a fábrica estava enfrentando um momento difícil. Chegamos a um acordo, saí, depois de um ano, saí. Nessa saída, no outro dia, acho que eu saí num dia, no outro dia eu recebi uma ligação de um ex-chefe meu. O que você está fazendo? Eu disse, estou. Pela primeira vez eu durmo de noite sem imaginar que um cliente vai parar. Eu posso dormir sem pensar em nenhuma máquina parando. Como assim? Então, eu saí da Magna. E o que você vai fazer? Eu digo, vou pegar 6 meses agora, vou para os Estados Unidos, vou estudar, vou desenvolver esse inglês que me maltrata. E ponto. Não, mas você vai para os Estados Unidos, a gente tem uma vaga para você aqui. Putz.
Eu digo, se eu ia ir pagando, Agora vocês pagando, melhor ainda. E aí foi a grande, acho que foi um grande divisor de águas, essa ida, né? Não por ir para os Estados Unidos, mas pela experiência que isso te dá, né? Moral da história, fui para lá, trabalhei, viajei, aí eu quero outro sonho, viajar, né? Aí fiquei 1 ano só viajando em todas as plantas, porque eu dava assessoria para todas as plantas na parte de manufatura, né? A gente tinha um sistema de excelência, então eu era responsável de desenvolver o sistema de excelência de produção. Aí viajava toda, eu era semana, a casa era só para o final de semana, e olha lá, quando vinha final de semana. Cansa. Aí eu digo, não, a realidade é diferente, não quero ficar. E eu fiquei numa planta, então foi 1 ano trabalhando, viagens por toda a região mais ao norte dos Estados Unidos, dando assessoria às plantas, e depois mais 2 anos dentro de uma planta. E aí veio assim a grande virada de chave, que foi quando eles me convidaram para ser a Deputy Plant Manager e responsável da qualidade de uma planta que estava desafio grande. Estava num desafio enorme, porque meu inglês continuava muito ruim, né? Mas, na verdade, a gente profissionais que se preocupam e querem fazer excelência, e por exemplo, não, mas eu não falo muito bem. Chega lá, mesmo que você fique lá 10 anos, você nunca vai falar tão bem quanto eles. Nesse ponto, depois de uma certa idade, não sei que você nasça lá, né? Como eles vêm para cá, quantos franceses que vieram, ficaram 18 anos na Renault aqui e ainda falam enrolado, né? Sim. Então, em 3 anos deu para desenvolver bastante, deu para ficar na área da qualidade. E um dos pontos que a gente comentou, né, de qualidade aqui logo anteriormente, foi o grande diferencial para a gente dar a virada de chave nessa planta, né? Foi a aproximação com o cliente, porque o cliente eles queriam nos matar, eles não queriam nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro, né? E foi assim bem na pandemia. Então eu tive que assumir uma posição que eu nunca tinha assumido, porque apesar de fazer qualidade, eu nunca cuidei do departamento de qualidade. Num país diferente, com regras diferentes, que lá tem outros protocolos a ser seguidos, né? Não são tão diferentes, mas sim, tinha que me atualizar, e com o cliente querendo acabar com na verdade, nós estávamos em business on hold, ou seja, nenhum negócio mais ia ser até que a gente saísse da crise. E eu saí de lá em 2020, né, em função da pandemia, porque não podia viajar, meu marido não podia ir, aí também estava só eu e meu filho lá. Fiquei 1 ano sem ver meu marido, ficar 2 anos já era, não se sabia até quando essa pandemia ia se sustentar, né? Se ela ia durar, né? Então, eu tomei a decisão, não, vou ter que sair, vou ter que voltar, e seja o que Deus quiser. E saí já, em 7 meses a gente conseguiu tirar a empresa do Business on Hold, e com a gratificação que eu não me lembro da minha carreira do reconhecimento do cliente, dele fazer questão de ir lá, se despedir e agradecer o trabalho. Isso eu nunca tive. Mesmo trabalhando sempre muito próximo ao cliente, o cliente já está ótimo, obrigado, mas o agradecimento, um agradecimento especial, assim, que, de novo, é outro podcast para a gente falar desse ponto. E quando eu tomei a decisão de sair, foi quando eu te falei que é o insucesso. Eu senti que eu quebrei. Eu disse, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais. Era trabalhar 24 horas direto, não tinha sábado, não tinha domingo. Então a gente conseguiu, mas foi muito trabalhoso, foi muitas horas. E eu senti que eu ia quebrar. Né? Eu acho que eu quebrei e consegui reverter assim. Na hora certa, eu dei um basta. Né? Porque se eu tivesse ficado mais 1 ano lá, eu acho que eu não conseguiria. Penso que eu não. Com a situação da pandemia, que isso também deixou, acho que, todo mundo com os nervos um pouco fora do normal, fora do estándar. Eu começava a ter palpitações quando eu ia para o trabalho. Então, eu disse, não, parei
E para mim foi uma grande decisão. É bem interessante essa questão de nós nos preocuparmos, o que nós queremos, onde queremos chegar, o iniciar. Mas muito importante também saber o momento certo de parar, né? Exato. Porque e não é fácil de saber isso. não é Fácil. orgulho, ego, né? Orgulho, e isso eu acho que a mulher tem mais que o homem, assim, esse orgulho do dar errado. Puxa, mas... Porque quando a gente se propõe alguma coisa, a gente quer ir até o final, quer fazer bem feito. Show E de bola. eu levei uns bons meses negociando comigo mesmo se eu parava ou não, né? Que é uma situação bem... Foi muito atípica, assim, para mim. Eu estava estressada ao máximo, estou num país diferente, uma língua diferente, no pleno de uma pandemia, só eu e meu filho, e tinha que tomar muitas decisões ali num ambiente totalmente hostil, né? Porque a gente estava num ambiente hostil, cliente insatisfeito, números muito ruins, mas enfim, a gente conseguiu reverter e revertemos a um nível assim fantástico, e por ter revertido que eu consegui essa vaga de ser transferida para a Espanha, que fiquei lá 6 meses, e aí teve um episódio que o meu marido acabou infartando lá, teve um AVC, na verdade, e isso mudou todos os planos. Então, eu digo assim, eu cheguei no meu sonho, eu cheguei ali, fiz tudo, só não completei, né? E estou muito tranquila com a decisão de ter voltado. Não, vamos voltar, se não é para ficar aqui, porque logo depois também veio a guerra, que está lá, daquela situação meio estranha na Europa. Eu digo assim, nada é por acaso. Sim. E em toda essa trajetória, apesar de eu não ter mencionado isso, eu sempre faço questão de falar, eu acredito muito em Deus. E eu acredito que nada é por acaso. Sim. Você não consegue estar aqui ou ali por acaso. Você vai por uma definição e você tem que saber tirar o melhor proveito, ou saber ler a situação, saber interpretar aquilo que está acontecendo ali, qual é uma forma mais inteligente aí sim de atuar com aquilo. Mas fica ali aquele gostinho do quero mais, né? Sim. Mas agora, nesse momento, como meu marido me apoiou aí 20 e tantos anos, 25 anos já que a gente tem de relação, era o momento de eu também agora apoiar um pouco ele, né? E ficar nesse novo projeto aí que eu te comentei, que vai ser um projeto aí meio diferenciado, que eu deixo para uma outra hora para contar para vocês. Show, legal, muito bacana. Eu achei bem interessante, vou linkar os 2 pontos, que é esse relacionamento cliente com a gestão de equipes. Como que você percebeu, né, em trajetória da tua carreira, que você percebeu esse feeling para lidar com pessoas e juntamente a isso no resultado, nesse relacionamento com o cliente, tendo que organizar a casa para impactar lá na cadeia final? Como que essa administração de recursos, quando você percebeu que tinha esse talento, esse dom para o negócio? Eu acho que a gente não percebe, né? Até quando você acontece. Ela acontece, é meio que natural. E começa assim, desde lá da escola, quando teus colegas vêm, quando você está na escolinha, que já não é mais do primário, né, que já vamos lá para o segundo, para o high school, para uma parte secundária da escola, que os teus colegas vêm para te pedir algum conselho. Isso vai acontecer naturalmente, né? E isso sempre foi meio uma constante na minha vida. Amigos que vinham para se aconselhar, e isso foi tornando uma dimensão e tomando um corpo que me levaram a chegar onde eu cheguei. Agora, é fundamental, né, você ser justo, né? Eu tenho na minha carreira, alguns dos meus liderados vão dizer, mas ela é dura, ela é muito dura. Isso e é fato. Porque se é para o negócio, toma o negócio. E eu sempre comparo muito a tua vida pessoal. Qual é a mãe que não é dura se alguém está expondo o seu filho a um risco? Sim. É a mesma forma. Eu levava a minha forma, a minha forma de trabalhar, a forma como eu atuava, como um negócio que eu considerava que era meu, sempre, em qualquer um dos que eu trabalhei, e tentando ser justa. Essa história do bom senso ele é muito complicada. Você fala porque bom senso ele é intangível. Acho que você não consegue codificar o bom senso, né?
O que é bom senso para mim pode não ser para você. Mas o que é ser justo, sim. Eu acho que tem a justiça, tem um sistema de leis, vamos falar assim, está respeitando uma lei, está respeitando a pessoa, está respeitando o ser humano, está tendo justiça. Mas a justiça também, né? Isso foi injusto, depende muito da forma como a pessoa vê. Então, o que eu sempre sempre tentei é trabalhar permeada na justiça. Olha, o que é o correto? Como que é a forma? Essa pessoa já está trabalhando quantas horas? Porque tem muito disso. Toda hora você está negociando alguma coisa e tem que negociar para os dois lados. Não é só para o lado da empresa, não é só para o lado do operador, tem que ser para os dois, tem que ser bom para todos, né? E para chegar... E isso é uma relação muito similar ao cliente. Se você, por exemplo, nenhum cliente gosta de ser enganado. Nenhum. Ele pode até não gostar da notícia que você vai dar para ele, mas ele prefere uma má notícia do que uma notícia falsa. Então, essa relação de confiança, ela é base para você criar um relacionamento, e daí para frente depende dos seus resultados, depende do que você prometeu, se você cumpriu ou não. Nos Estados Unidos, o que eu fiz com o cliente foi isso. Assim, aí vocês estão nos massacrando. Eu não posso passar 24 horas respondendo problema, análise de problema. Então, me dá um tempo, vamos pegar os que são os mais... Quais são os mais críticos? Que virou aquela relação que você deve conhecer, né? Do cliente, se é ruim, agora eu vou te massacrar. Sim. Me dá um tempo, me dá 2 meses para te começar a mostrar uma evolução. E foi. E eram reuniões semanais. Semanalmente eu vou te mostrando os projetos. Vem para a fábrica. Trouxe ele para dentro da nossa realidade, que às vezes os clientes também... Não entende do processo, né? Não entende do processo. E eu tive a sorte, eu acho que isso foi uma sorte, porque às vezes o cliente não quer saber também, né? Desse cliente estar muito receptivo. E ele me aceitou muito bem, porque ele já me conhecia da produção e disse, não, agora vai. Então foi um processo assim que é um case de muito sucesso. Eu não tenho um case tão rápido, com resultados tão promissores e bons, e que a planta está até hoje colhendo frutos disso, em toda a história da minha carreira. Assim, foi muito rápido pelo estado que estava, né? Pela situação que tudo se gerou. E no final... Esse gerenciamento das pessoas, o que essa pessoa faz melhor do que... Acho que foi a Valéria que comentou assim, às vezes você tem uma pessoa que é um potencial, mas está fazendo uma coisa errada, e ela está desiludido, está chateado com o que está fazendo, não vai fazer bem feito. A grande maioria não faz bem feito, porque há uma outra vertente também dessa parte. Então você tem que tentar trabalhar o que essa mesma pessoa faz bem. Então, a primeira coisa que um líder, um chefe de grupo tem que fazer, que eu nem gosto muito da palavra chefe, mas um líder tem que saber quem são os seus liderados, saber quais são os potenciais que eles têm e quais são as deficiências, para você trabalhar com isso e enaltecer, como outros já falaram, enaltecer o que é bom e trabalhar o que precisa ser melhorado. Isso e da onde vem isso é uma coisa que não tem uma origem. Tá no sangue, né? Mas faz diferença quando você lê bons livros. Isso sempre te agrega. Acho que hoje eu vejo as pessoas lendo pouco. Acho que sim, tem muitas literaturas que elas vão te abrindo os olhos. Puxa, mas é verdade. Então, acho que isso também vai moldando o teu perfil. Tá? Você já tem uma característica, mas bons livros, bons mentores, eles vão te moldando, vão te guiando nessa trajetória aí, né? E outra que todos passam, né? As tuas falhas no momento, porque você tem um monte de erros no caminho, então isso também vai te moldando, né? Vamos dizer assim, vai te dando uma resistência pro campo de batalha, né? E te preparando para... E outra, eu tinha um colaborador que dizia, só erra quem faz. É verdade, justo. Só erra quem faz. Sim. Então, assim, tem muitas vitórias, tem muitas coisas interessantíssimas, mas ao longo disso, até chegar no melhor do resultado, você teve muitos fracassos, muitas tentativas aí que não deram certo. Então, e tá tudo certo. Teve o Giovano Preto, que é um gerente de serviços da New Holland, esteve aqui conosco uma vez, e ele falou, cara, ninguém tenta. Ou você faz e dá certo, ou você faz e não dá certo. Não é uma tentativa, você fez.
Se você, Exato. ou, se Concordo. você, né, se você Exato. deixou de fazer, você não tentou. Exato. Né? Exato. E você fez ou deu certo, ou você não fez. Então, Exato. Isso uma é... premissa, né? Ponto. Show, Eliane, maravilha. Então, pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast aqui, Senão nós fica sempre, horas falando. o Marco Casarim, nosso próximo convidado, deve estar chegando por aí já também, vai ser uma trajetória que a gente vai conhecer. Legal. A gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados aqui para nos fazer uma pergunta, deixar uma sugestão, então sinta-se à vontade aí. Eu tenho duas perguntas para vocês, né? Tá bom. E acho que é bom. Eu, como sou uma consumidora nova do podcast de vocês, achei muito. Primeiramente, parabéns. Eu acho que é um trabalho excepcional, um trabalho que vale a pena ser continuado. Então, desejo todo sucesso para vocês. Espero que esse nosso bate-papo aí tenha contribuído aí para vocês também. Por que você escolheu esse caminho? Por que eu escolhi esse caminho? Olha, nós estamos vivendo numa era em que a palavra propósito ela tá muito em alta, né? Então, quando eu comecei a ter esse contato, mas o que é isso de propósito, né? Fui entender com o que realmente eu me identificava e percebi que havia uma similaridade muito grande entre o empreendedorismo, né? Minha veia, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Aquilo que eu tinha uma certa expertise já, então foram 7 anos de mercado automobilístico também, associado a pessoas. Então, sempre gostei de conhecer novas histórias, contribuir para outras carreiras também. E aí, ligando esses 3 pilares, surgiu como que eu poderia devolver para a sociedade isso de uma forma democratizada, porque é algo que eu sempre gostei muito de contribuir com outras pessoas, gostei de aprender com pessoas mais experientes do que eu e também sendo dentro do meu próprio negócio e também dando visibilidade, porque hoje a indústria automobilística, não só a indústria a automobilística em si, mas a indústria como um todo tem um potencial de desenvolvimento de soluções de negócio muito grandes. Então, é um poder de conhecimento muito concentrado. Com certeza. Né? E a gente sabe que, igual você comentou, né, essa rotina de muitas vezes precisar ficar 24, 36, 48 horas dentro de uma fábrica, faz-se necessário. Então, quando eu cogitei em montar uma estrutura, né, o Maurício está aqui comigo faz um ano já, obrigado, né, Mau? A gente tem uma parceria aí muito, muito bacana, de montar uma estrutura disso daqui, que vocês pudessem vir compartilhar todo esse conhecimento, pessoas inteligentes, com toda a certeza do mundo, que se interessem em ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá aí de forma gratuita. Então, muitas vezes tem livros, óbvio, mas nessa era digitalizada que nós estamos vivendo, foi a forma mais nítida, clara e objetiva que eu encontrei de entregar um conteúdo de valor com propósito para aqueles que tinham a mesma vontade de conhecimento que eu. Bacana, super bacana. E eu, como te comentei, eu sou uma consumidora agora de podcasts, que é uma forma muito legal de você se manter atualizado, seja de todos os temas, né? Não é só do tema do que estamos falando aqui, mas para política, para inovação, para automação, para qualquer outra coisa. Acho que sim, tem muitos podcasts bons e eu tenho certeza que vocês vão ser pioneiros aí nessa área, porque eu não conheço nenhum que fale do que nós estamos falando aqui, que seja focado para a parte executiva nós temos realmente um ou outros 2 aí, só que muito voltado para a parte de números, né? Mas esses números, quem cria esses números? Exato. Então, quem está por trás desses números? É aí que a gente encontrou essa forma de chegar na raiz do conhecimento de fato, que são carreiras como a tua, inspiradoras, que constroem grandes legados, né? Com toda a certeza do mundo. A 10 mil quilômetros de distância, hoje teu nome ainda é lembrado por um resultado satisfatório. E isso só é possível através do conhecimento. E aqui a gente busca aprender com os melhores, de fato. Obrigada e, bom, todo sucesso para vocês. Obrigado. E se eu puder deixar uma mensagem final aí para quem está nos escutando, os caminhos, eles, às vezes, a gente traça, né, e a gente tem que ser maleável, né? Eu falo que toda carreira ela tem que ter muita maleabilidade, não interessa que carreira. Nós não estamos falando de automobilística, estamos falando de qualquer carreira.
E ser resiliente. Você tem que ter resiliência. Eu acho que são esses dois. Todo o resto, paixão, de você estar comprometido, isso já faz parte. Se você não for, você nem sai jogando, você nem dá a primeira chute na bola se você não for comprometido. Agora, você ter resiliência para cair, para levantar, para levantar no outro dia, mesmo sabendo que vai ser um dia difícil, isso faz muita diferença. E eu peço assim a todos, né, quem me conhece sabe, quem me conhece mais intimamente sabe, seja um agente transformador. Transforme o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu dia a dia. Sabe quando você vai no mercado, você não tem dinheiro para comprar uma cesta básica para doar? Compra 1 quilo de arroz, ele vai ser bem aceito igual. Você pode ajudar a transformar qualquer ambiente. Faça isso você também na sua casa, com seus amigos. Transforme energia, transforme resultados. No final, você vai ver que você só sai ganhando. Você nunca perde. Você nunca perde. Show. Mais uma vez, muito obrigado, Eliane. Sensacional tua trajetória. E igual você falou, vamos ter mais outros inúmeros episódios contigo aqui, porque queremos conhecer mais no detalhe de algumas trajetórias aí. Vamos determinar alguns temas centrais aí pra gente debater sobre o assunto aí, tá bom? Vamos terminando por aqui mais um episódio, então, hoje do Motor e Mentor. E nos vemos em breve. Seguimos acelerando carreiras aqui. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.